Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravou. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você pela Rádio Novo Tempo e também pelo canal Cristãos Cansados no YouTube. É sempre uma alegria receber você aqui com a gente para estudarmos a Palavra de Deus. Penúltimo episódio da nossa temporada aí que a gente falou sobre a aliança, a promessa eterna de Deus. A gente viu desde o começo da história como Deus criou um mundo com um propósito, um mundo perfeito, com o objetivo de que a humanidade, de que a natureza, toda a criação pudesse desfrutar da bênção divina. Infelizmente, a humanidade escolheu um caminho diferente, escolheu seguir seu próprio rumo e deu muito problema isso. A gente viu como é que o pecado destroçou completamente as intenções divinas, mas o pecado jamais pode substituir, pode vencer a graça de Deus. E uma promessa foi feita desde a queda do ser humano de que Deus resolveria todo o problema que o ser humano havia criado, e a gente foi vendo um pouco da fórmula, ou do caminho, da história, da narrativa, de como Deus vai resolver esse problema, e a gente vai enxergando isso através das linhas, através da descrição da aliança, né? Desse acordo, desse plano que Deus vai fazendo com a humanidade ali para poder resgatá-lo, para poder consertar isso. E hoje a gente vai falar um pouco aí, já pousando esse avião, falando um pouco sobre a questão da graça divina, da fé, de como esse relacionamento se dá hoje, né, com o nosso propósito aqui, olhando para trás, olhando para o texto bíblico, para as histórias bíblicas ali, pegando tudo isso que a gente viu até agora. Como é que se dá essa nossa relação de fé, de salvação? O que significa Deus nos salvar? Por que isso se dá mediante a morte de Jesus Cristo, né? São perguntas que sempre elas ficam meio quicando na nossa frente, assim, a gente não consegue, às vezes a gente aceita ali e tal, mas a gente não compreende tão bem, a gente quer conversar um pouquinho hoje sobre isso. E para desenvolver esse diálogo comigo mais uma vez, a gente recebe ela, a musa intelectual da Paraíba, Vanédia Cândido, bem-vinda. E fala, Isaac, tudo bom? Obrigada aí pelo entusiasmo, estamos muito felizes de estar aqui. Aí você fala assim, né? Somente pela graça, né? Exatamente. Voltando para esse assunto aqui, vindo aí os meandros desengonçados do ser humano, a gente vai percebendo assim que o ser humano fez por onde o mundo está do jeito que está hoje, né? A gente se esforçou bastante para dar tudo errado. Só que é interessante, Vanédia, que assim, eu lembro que quando eu estava no ensino fundamental, e a gente ficou responsável por ler aquele livro bem famoso, A Odisseia, né? Tem aquela história lá do cavalo de Troia e tal, né? Aí ele vai contar a história de um dos heróis daquela guerra, que é o Odisseu, de que depois da guerra ele pega e vai voltar para casa junto com o seu exército, para a ilha que ele morava lá na Grécia. Só que aí os deuses ficam furiosos com ele, começam a dispersá-lo, e ele fica 10 anos peregrinando sem conseguir voltar para casa. Sempre aconteceu alguma coisa errada, via uma divindade lá e mandava ele embora, tipo, para outro canto, e ele ficava lá lutando para chegar em casa e nunca chegava. Até que finalmente, depois de 10 anos, os deuses julgaram que ele já tinha sido punido o suficiente pelos pecados dele, né? E aí ele foi permitido voltar para casa e tal. E acho que assim como essa saga de Odisseu, a gente acaba compartilhando um pouco da visão dessa história, né? Parece que a gente tá no planeta, a gente tá aqui na Terra, pagando pelos nossos pecados. A gente muitas vezes entende que a situação do mundo hoje, as coisas que a gente sofre, as dores, as doenças, elas não são razão das nossas escolhas, elas são punição pelas nossas escolhas. Tipo assim, não, a doença veio porque Deus tá me punindo por algo que eu fiz. A doença não veio por causa das escolhas que eu fiz, né? Os resultados do pecado não são resultados das minhas próprias escolhas, não são consequências naturais dos caminhos que eu escolhi. Não, Deus fez isso acontecer para que eu possa ser punido pelos meus pecados, por eu ter desagradado a Deus, e uma vez que eu tenha sofrido e peregrinado, como eu disse, o suficiente por essa terra, aí eu finalmente paguei, tem essa expressão, né? Paguei pelos meus pecados, e agora Deus pode me aceitar porque eu já sofri o suficiente por aquilo que eu fiz. Muitas pessoas, eu acho que tem essa visão, né, Vanédia? Essa é uma visão correta quando a gente vai para as páginas da Bíblia? Pois é, esse sofrer o suficiente, ou então ser bom o suficiente, é algo que participa do imaginário popular, assim, né? Com relação à Bíblia, com relação à salvação. Então as pessoas sempre acham que já penei demais, então já atingi a cota. Só que essa questão de atingir a cota por meio do sofrimento, do seu sofrimento pessoal, ou da sua contribuição com boas obras, é algo que na Bíblia é continuamente condenado. Tem até um conceito, eu não sei se vem da filosofia budista ou vem de algum esoterismo e tal, mas que é a ideia do karma, né? Aquela ideia do equilíbrio, da balança. O que é o karma? O karma é o equilíbrio do universo, né?
Então, se você fizer coisas boas, o universo vai te pagar com coisas boas. Se você fizer coisas ruins, o universo vai te pagar com coisas ruins, porque aí a balança da justiça, ela tem que estar equilibrada dentro de uma noção cósmica de universo justo, né? Digamos assim. Agora, quando a gente pensa em termos de Deus, a gente fica tentando encaixar, talvez, ele dentro dessa noção, né? Deus, ele foi desfavorecido em certo ponto, então agora ele tem que equilibrar o karma, então ele vai me punir, ele vai me condenar por causa disso, né? E muitas vezes a gente traz isso para quem Deus é, e por mais que existam certos aspectos bíblicos sobre uma noção de vingança divina, de punição divina, de propiciação ou de resgate ali, várias linguagens que a Bíblia vai usando para falar desse sacrifício que Deus exige ali e tal. E eu acho que isso se mistura com algumas noções pré-concebidas que a gente tem, que são muito equivocadas, que acabam não entendendo de fato o que Deus está tentando realizar por meio desse plano de salvação. Por causa justamente dessa nossa noção de que não, a gente tem uma noção de justiça, por mais distorcida que seja, só que por causa do pecado, essa noção de justiça ela acaba sendo muito distorcida. E aí a gente pega e projeta a nossa percepção do que é justo, do que não é, das nossas filosofias e tal, e tenta jogar isso em Deus. Sendo que, na verdade, quando a gente olha para Deus, a gente está falando aí do ser criador dos céus e da terra, do universo inteiro. A gente está falando daquele que cria e, portanto, ele tem a premissa, por ter criado, de legislar sobre todas as coisas. E essa legislação é justamente alguém que entende a sua criação e como ela funciona. Elas são meio que consequências da engenharia divina sobre como o universo funciona. Portanto, se ele criou, ele fala assim, olha, isso aqui funciona desse jeito, porque eu criei isso para funcionar desse jeito. Se você fizer desse outro jeito aqui, vai dar problema. E assim como o eletrodoméstico pode queimar, pode pifar, pode causar algum dano, pode machucar, pode te deixar na mão, da mesma forma a criação, seja ela dentro do propósito que ela foi criada para exercer, vai acontecer a mesma coisa. Só que a gente lá no Éden, como a gente sempre explica aqui, a gente escolheu o nosso próprio caminho. E o que a gente observa no mundo hoje não é Deus querendo nos punir porque a gente escolheu não segui-lo lá atrás. É Deus mostrando pra gente o resultado das nossas próprias escolhas. Agora, o que a gente vai perceber dentro da ideia divina, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, é que esse Deus ele é tão formidável, tão incrível, tão generoso, que ele não olha a gente sofrendo calado, né? Já sabendo tudo que iria acontecer, lá mesmo, do lado de fora ali do Éden, e fala assim, olha, lá na frente, depois de tudo que você observar que foi consequência das suas próprias escolhas, eu que não tenho nada a ver com essa história, eu que posso muito bem ficar aqui no céu, só olhando o sofrimento acontecer, eu vou me inserir no erro que você cometeu. Eu vou me colocar numa posição vulnerável de sofrer as consequências da tua escolha. E eu vou pagar por isso. E aí a gente começa a falar desse plano de redenção e dessa substituição penal e toda essa história, né? Sim, até o guia de estudo tem uma perguntinha, né, que é interessante, de por que somente alguém igual a Deus poderia dar a vida por nós, né? E essa vida ser algo que pudesse comprar para nós a redenção. Tem um argumento interessante que é de Anselmo de Cantuária, e ele diz que qualquer pecado, menor que seja, contra um Deus infinito, tem sempre um desvalor infinito. De modo que você, por mais que tente preencher com qualquer coisa ali, não tem como você colocar algo para encher algo que é infinito. É esse buraco que o pecado causa no universo. Então, somente alguém infinito poderia pagar um preço cujo desvalor é infinito. E isso é interessante a gente pensar, porque a Bíblia coloca também nesses termos assim semelhantes. Quando você vê, por exemplo, Salmo 49:7, você vê que o salmista fala o seguinte: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Então, a gente vê algumas coisas aqui nesse verso, né? Uma delas é que a redenção é paga não a Satanás, como muitas vezes a gente pensa, né? Não, Cristo comprou-nos de Satanás. Só que a Bíblia não ensina isso. A gente não vê Satanás sendo pago por algo. Na cruz a gente vê Satanás sendo derrotado. Ele não recebeu nenhum pagamento ali, nenhum resgate. O Salmo aqui diz que ninguém pode remir o seu irmão, né? Pagar a dívida do seu irmão a Deus. Então é a Deus que isso é pago, porque Deus, em sua justiça, precisava punir esses pecados que foram cometidos. Então, é a Deus que é pago, né? Essa propiciação é oferecida a Deus. Só que a questão é que foi o próprio Deus que se deu para pagar essa dívida. Quando a gente vê a Bíblia falando disso, né, a Bíblia sempre coloca assim: nós não conseguiríamos pagar.
Então tinha que ser de fato alguém igual a Deus. Tinha que ser o próprio Deus para nos representar, tanto nele sendo 100% Deus, 100% homem, ele nos representa de maneira plena perante Deus e representa Deus de maneira plena perante os homens. Então, esse Deus homem dá a vida por nós, e aí essa justiça é de fato satisfeita, né? Esse desvalor infinito foi pago pelo Deus infinito, né? Com sua vida original, não emprestada, não derivada. Somente ele poderia fazer isso. Um anjo, se quisesse, não poderia fazer isso por nós. O anjo, por mais que ele não tenha pecado, a vida dele não é infinita. Ele não tem vida em si mesmo para que ele pudesse entregar. Somente aquele que tem vida em si mesmo pode fazer isso, né? Pode voluntariamente dá-la. Foi isso que Cristo fez. Quando você fala, né, que o salário do pecado é a morte, que é o grande argumento bíblico sobre o pecado. Quando você paga esse salário, você só está dando a ele o que ele merece. E aí qual que é o lance dentro disso que você está falando, né? Ah, mas por que o ser humano não pode pagar pelos seus próprios pecados? Claro que pode. Qual que é o preço do pecado? É a morte. Eu posso pagar isso. O problema é eu voltar. Porque para pagar isso eu tenho que oferecer minha vida. Como você disse, eu não tenho vida em mim mesmo. Então uma vez que eu entrego minha vida, meus pecados estão quitados diante de Deus. Só que aí eu não vivo mais. Esse que é o grande ponto. Porque o preço foi pago, eu morri, acabou. E é isso que Jesus paga, né? Só que aí o grande argumento que Pedro vai explicar pra gente, né? É que a morte não consegue segurar Jesus, porque Jesus ele morre sem ter os pecados. Os pecados não são dele. Ele paga, só que ele tem vida em si mesmo, por causa de ele ser Deus, né? E aí ele volta e a morte não consegue segurá-lo. E aí agora o preço tá pago. Então você pode entrar dentro desse pagamento, você pode entrar na fila da vacina, digamos assim, né? De forma completamente gratuita, porque foi paga por ele. Então é isso que a gente muitas vezes não compreende, né? A gente está numa posição onde pagar a nossa dívida significa dar tudo que a gente tem. E aí entra um argumento, assim, meio ilustrativo, que é o lance da redenção, né? É uma linguagem que a Bíblia usa, que é a linguagem da redenção. O pessoal lá de Israel tinha essa lei que era a lei do resgate. A pessoa contrai certas dívidas que ela não consegue pagar. E aí ela vai acumulando dívida, até o ponto onde o salário dela, por exemplo, ou a produção que ela faz ali de fazenda ou qualquer coisa do tipo, não consegue cobrir as dívidas. E ela precisa pagar para aquela pessoa a dívida. Aí o que ela vai fazer? Ela vai se vender, ou um filho, alguma coisa assim, ou dar a própria terra, como pagamento por aquilo, né? Então vamos dizer que ela vai oferecer o seu trabalho. Então ela se torna uma espécie de escravo ali, né? Então o tempo dela ali, para poder pagar a pessoa a quem ela deve, é a sua mão de obra. E aí é aquela coisa, se toda a minha mão de obra é para pagar a minha dívida, você tá preso dentro daquele... Então, por exemplo, eu fui julgado a ficar 7 anos aqui pagando essa dívida. Não tem como eu adiantar esse processo. Eu vou ter que cumprir os 7 anos. Por quê? Porque eu devo 7 anos. Ah, e se eu trabalhar o dobro? Não tem como você trabalhar o dobro. O tempo que você trabalha é o tempo do pagamento. Não tem como você sair desse loop. Para que você saia dessa dívida antes dos 7 anos, o que precisa acontecer? Uma pessoa externa a você que não tem a dívida precisa oferecer uma quantia de dinheiro ou algum outro tipo de pagamento, alguma terra, alguma coisa assim, para, fora de você, cobrir essa dívida, adiantar essa dívida. Por quê? Porque você não consegue fazer isso. Então, acho que um pouco dessa linguagem do resgate, que a gente observa, por exemplo, na história de Ruth, né, de forma tão clara, é justamente esse ponto. Você mesmo não pode pagar sua dívida, a menos que você cumpra todo o processo. E o lance da morte é esse. Então, assim, se a gente está preso dentro dos nossos pecados, dentro da morte, que Paulo vai falar em Efésios, por exemplo, né, você precisa de um resgatador externo. Você precisa de alguém que não tenha essa dívida para pagá-la para que você continue tendo a vida que, na verdade, ele resgatou para você. Acho que é mais ou menos por aí, né? Esse resgatador geralmente era alguém da família. Você vê isso lá em Levítico 25, que narra como era feito no ano do jubileu. Então, lá, Levítico 25 diz o seguinte: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Então, essa pessoa externa, como você disse, ela comprava aquela pessoa que tinha virado escrava, né? Então, digamos, você é meu irmão e aí você adquiriu dívida, se vendeu como escravo e eu vejo a sua situação e quero agora resgatar você. Essa palavra resgate foi tirada exatamente disso, do comércio de escravos da antiguidade. Então, você resgatava aquela pessoa e aquela pessoa agora passava a ser sua escrava. Ela simplesmente mudava de dono. Não era que ela iria sair livre, não. Ela agora passava a ser sua escrava, mas você pode pensar assim, mas aí trocou 6 por meia dúzia, né? Não adiantou de nada. Mas é por isso que Deus disse que de preferência fosse um parente, porque aquele parente agora
comprava aquela pessoa não para escravizá-la como o antigo dono, mas para tratar como família. Então era assim que acontecia. E aí a gente vê, né, a Bíblia falando que Jesus é o nosso irmão mais velho, né? Ele é o primogênito dos irmãos. Então Jesus, ele nos chama agora para fazer parte da sua família, e ele, como membro dessa família, ele vai e paga, ele dá a sua vida. Então agora nós somos comprados, e não é que a gente saiu livre, assim, não, agora a gente é escravo, a gente mudou de dono, mas a gente é escravo de Cristo, como Paulo fala. Esse resgate que acontecia na antiguidade, que a Bíblia se apropria para falar da nossa redenção, nosso resgate, né, desse mundo de pecado, tudo isso. Então, quando você vê a Bíblia relatando isso, né, como você bem lembrou, o exemplo de Ruth, né, e Boaz. Boaz é chamado de resgatador porque ele foi lá e resgatou Ruth, e ele era o parente mais próximo de Ruth, então ele pôde resgatá-la por conta disso. E assim que acontece, né? 1 Pedro 1, 18 a 19, vai falar qual é essa moeda de compra. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, a moeda de compra do nosso resgate foi o sangue de Cristo. E aí entra a questão que a gente vinha falando no começo, com relação à fé e tudo mais. Por que precisa ser pela fé? Porque foi o sangue de outra pessoa, foi uma pessoa externa a você. Não foi você que conseguiu comprar a sua libertação, o seu resgate. Você simplesmente mudou de dono. A essa pessoa que foi comprada, cabe unicamente a fé de que esse dono agora que me comprou, ele me comprou e me libertou daquele antigo dono, e eu agora passo a ser escrava dele. Tudo que ele fez, tudo que ele conquistou foi mérito dele. E agora basta eu crer que eu pertenço a ele agora. Paulo, quando vai falar sobre isso, ele cita um exemplo muito bom, que foi o exemplo de Abraão, né? Porque ele estava falando para judeus, então ele diz, opa, eu vou querer esse cara do meu lado, né? Então ele vai exatamente mostrar que Abraão estava do lado dele. Ele vai mostrar, olha, Abraão, que vocês têm como pai, ele é o pai da fé. Abraão foi resgatado pela fé. Ele teve obras ali, mas foi tudo pela fé. Ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Você falou aí do parente, né, daquela coisa do interesse de quem está te resgatando, e aí eu lembrei, e aí somando com o que você acabou de falar agora sobre crer, né, que é o texto maravilhoso ali de introdução do Evangelho de João, né, quando ele diz assim que a todos os que nele creram, receberam o direito de serem chamados filhos de Deus, né. Isso. É um direito que você passa a receber agora por causa de quem está cedendo esse direito, por causa do preço que foi pago, que no caso é o de Cristo, né? E essa questão de você só recebe isso por essa crença, por essa fé, esse braço que é estendido para receber essa promessa, né? Porque a gente está falando no tempo todo aqui de uma promessa. A aliança ela é baseada em promessas, né? E quando Deus vira para Abraão e fala, Abraão, eu te prometo uma terra. Beleza, Senhor, vou estar aqui esperando, tá? Quando estiver pronto, você manda entregar. Não, Abraão, você precisa ir pra lá, ela tá lá te esperando, mas você precisa ir. Para isso você vai ter que crer no que eu tô falando. Para você tomar posse dessa terra, você tem que acreditar no que eu estou dizendo. E aí ele é considerado justo por causa do que ele fez, não por causa da confiança que ele deposita em Deus. Por que é tão importante a gente frisar esse ponto da confiança? Porque quando a gente fala em pecado, o que acontece é justamente o contrário. O que leva Adão e Eva a cair e contaminar todo o nosso DNA até hoje foi a quebra da confiança. É isso que está em jogo aqui no fim das contas. A serpente vai lá e fala assim, ó, Deus não é quem ele diz que é. Ah, verdade, você tem um bom argumento aí. Talvez Deus não é quem ele diz que é. Ah, e se vocês fizerem do jeito de vocês? Ah, melhor a gente fazer do nosso jeito. Por quê? Porque eu não tenho a confiança necessária para acreditar que Deus tem os melhores interesses em vista para mim. De que o que ele definiu para que o universo funcione é o melhor. Então falta fé para Adão e Eva acreditarem em Deus. E essa falta de fé em Deus é o que os leva a pecar. A falta de confiar na palavra de Deus. De novo, eu sempre gosto de frisar essa expressão, né? A palavra que diz haja e a coisa passa a existir é a palavra que tem o poder de dizer é desse jeito, não é desse jeito. Se você não tem o poder de falar exista e a coisa existe, você não tem o poder para decidir o que é certo e o que é errado. Você só pode confiar naquele que disse que é desse jeito. A existência do universo é baseada na palavra.
Tudo vem a existir por causa da palavra. E essa mesma palavra que me convida a falar, acredite no que eu estou te dizendo. O grande argumento de Paulo é esse, né? Por que não pode ser por obras? Porque se for por obras, você está colocando a sua confiança não naquele que tem a palavra, mas em você mesmo. Você está confiando de novo na sua resolução para as coisas. É o que a gente vai observar em vários momentos na própria aliança. Abraão, confie na minha palavra de que eu vou te dar um filho. Tá bom, Senhor. Traz a escrava aí. Abraão, o que você fez? Você confiou em você. Noé, confia que sou eu que vou salvar você de qualquer coisa que vai acontecer daqui em diante. Tá bom, Senhor. Próxima geração aí, constrói uma torre para alcançar o céu. Então, você percebe que sempre que há a falta da fé, a falta da confiança na palavra de Deus, os mesmos antigos problemas voltam. E Paulo está fazendo justamente esse apelo, né? A coisa só dá certo para Abraão enquanto ele está confiando em Deus. Enquanto ele vai caminhando rumo a um lugar que ele não conhece, mas que ele tem certeza que o Deus que fala e as coisas acontecem é o Deus que fez essa promessa. E aí quando a gente vai para a salvação, Vanédia, acaba sendo a mesma coisa, né? Ele está falando assim, olha, creia que eu vou te dar salvação, creia que eu tenho os melhores interesses. E ele não faz isso da boca para fora, ele faz isso, como você disse, lendo Pedro, né? Ele faz isso juramentado de sangue, digamos assim. Colocando a sua própria vida como uma avalizadora da sua promessa. Eu não estou falando isso da boca para fora. Eu estou disposto a arriscar minha própria vida para cumprir essa promessa. Isso é muito maior do que qualquer coisa que a gente faça, qualquer coisa que a gente possa performar. Porque vem da parte daquele que de fato criou todas as coisas, definiu, e agora ele mesmo demonstra que ele está jogando pelas suas próprias regras, né? Isso que você falou de confiança, Isaac, é importante a gente salientar que a confiança, a fé, não se opõe à lógica, não se opõe nem mesmo à dúvida. Você pode ter dúvidas. A dúvida sincera, sabe? Ela é muito bem-vinda. Os questionamentos, as perguntas, Deus nunca se esquivou disso. Mas a questão é que a fé se opõe não à dúvida ou à lógica. A fé se opõe à incredulidade. Abraão chegou lá no Egito, Sara é muito bonita, eu vou dizer que ela é minha irmã, eu não vou estar mentindo aí, porque ela é filha do meu pai, né? Então eu vou dizer que ela é minha irmã, querendo esconder ali a verdade, né? Ele falando uma meia-verdade para esconder a verdade toda, e aí deu um monte de praga ali pro pessoal, porque ele tinha escondido aquela verdade ali, e você viu que ali ele de fato foi incrédulo naquele ponto, ele não creu que Deus iria livrá-lo, ele não creu que Deus iria fazer o que fosse melhor. Mas ali, quando Deus promete que vai dar filho a ele, que seria filho de Sara, com ele, ele diz, Senhor, mas como é que pode ser isso se eu já sou idoso, minha esposa é idosa também? Ele teve questionamentos, mas aquilo ali não foi incredulidade. Sara foi incrédula, Sara debochou, riu, mas Abraão não. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão não negou a realidade. A fé não significa isso, não significa negar aquilo que você está vendo. Significa ir além do que você está vendo. Eu estou vendo isso. Não sei como é que o Senhor vai fazer, Deus, mas eu creio que você vai fazer. Então foi isso que Abraão fez. Ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. E aí Paulo, lá em Romanos 4, ele vai citar esse argumento de Abraão para dizer, olha, Abraão viveu exatamente da forma que eu estou falando para vocês. Eu não estou falando nada novo, eu não estou pregando uma nova teologia, um novo ensino, não, é o que está lá desde Gênesis. Ele vai falar em Romanos 4, verso 2 a 5, o seguinte, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então ele vai dizer, olha, Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. E ele não trabalhou pela sua salvação. Porque ao que trabalha, o salário não é um favor, é uma dívida. Chega no final do mês e eu não recebo meu salário, quem me paga, o meu chefe, vai ficar me devendo. Então, nesse caso aí, eu sou a credora e meu chefe é o devedor, que não está me pagando. Isso jamais se aplica a Deus. A gente muitas vezes acha que eu fiz alguma coisa boa aqui, né? Ou então eu já penei muito, então já foi o suficiente para pagar isso. Não. Aí significaria que Deus é o nosso devedor e nós estamos cobrando Deus, somos credores de Deus. Jamais. E aí Paulo vai argumentar isso. A salvação, a redenção não é um salário que eu recebo porque eu trabalhei. Então,
não pode ser por obras, porque senão seria salário e não graça. A única coisa que tem salário é o pecado, como Romanos 6:23 fala, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, né? O dom já é uma coisa que é dado, né? Então, o dom gratuito de Deus é a vida. O salário, aquilo que você trabalha para receber. A gente trabalha para nossa perdição mesmo. Nossas obras, elas nos condenam, nos acusam. Mas o dom gratuito, ou seja, algo que eu não mereço, que vem de Deus, que é a vida, eu recebo de graça. E eu me aproprio disso pela fé. Quando eu creio que aquilo que Deus fez foi em meu favor, porque eu não poderia fazer isso por mim mesma, eu não poderia pagar esse preço infinito pelo meu resgate, a redenção da minha alma é caríssima, eu poderia pagar sim, se eu não vivesse mais, né? Eu poderia pagar, mas Deus paga isso. Quando Paulo cita o exemplo de Abraão, quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente vê uma pessoa que teve seus questionamentos, teve seus momentos de fraqueza, mas ele creu, e isso foi suficiente. Não a vida dele. A vida dele jamais seria suficiente. Deus o chamou quando ele ainda era pagão, lá em Ur dos Caldeus. E ele foi chamado e ali já foi declarado justo, já foi considerado justo. Ele creu, isso já foi imputado na conta dele como justiça, já foi creditado. Então, a sua conta está ali negativa e vem alguém e deixa a sua conta com infinito, sabe? Foi isso que aconteceu com Abraão, e sem Abraão fazer nada. Da mesma forma com a gente, né? Então, quando a gente olha para Abraão, a gente, em vez de ver, não, Abraão é o pai da fé. Por quê? Porque ele teve mais fé que todo mundo na humanidade. Não. Ele é o pai da fé porque ele representa todo aquele que tem fé, se achega a Deus por meio da fé e não por aquilo que faz. A gente vê, né, Isaac, que a gente muitas vezes confunde fé com um pensamento positivo, ou então com uma determinação. Não, eu determino, eu creio tanto nisso que eu determino que isso vai acontecer, ou então a gente pode até não chegar a esse grau de determinar as coisas, mas a gente tem uma impressão muito forte que aquilo vai acontecer e a gente acha que aquilo ali é fé. Sendo que a Bíblia nunca definiu fé assim. Em Romanos 4:21 tem uma definição de fé que eu acho bem interessante, que diz assim: estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. A Bíblia fala que Abraão teve fé por causa disso. A fé de Abraão se manifestou em ele estar plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir aquilo que promete. Não é que Deus vai agir conforme a minha bondade, a minha força, aquilo que eu desempenhei. Não. A fé é estar convicto de que ele é poderoso para fazer aquilo que ele prometeu. Então, a gente muitas vezes promete muitas coisas em nome de Deus, né? A gente vai e diz, não, mas com certeza você vai ficar curado dessa doença, porque, né, tenha fé que isso vai acontecer. Só que a fé nunca se manifestou assim. A fé na Bíblia se manifesta por uma convicção de que Deus tem poder e que Deus não é homem para que minta. Deus tem palavra, então ele vai cumprir a sua palavra e ele tem poder para isso. Não somente Deus pode fazer isso, mas ele quer fazer isso, ele tem poder para fazer isso. Então, assim, quando a gente escuta as definições de fé do mundo, elas são contrárias completamente à definição bíblica de fé. Abraão, ele sabia que Isaac iria retornar para ele, né? Você vê em Hebreus 11 o autor de Hebreus falando que ele cria que seu filho seria ressuscitado. Agora, por que ele cria nisso? Ele cria nisso porque, não, Deus não vai tirar meu filho de mim, eu tenho fé que vou ficar com meu filho. Não, ele cria nisso porque Deus já tinha prometido que Isaac era o filho da promessa. Então, a descendência viria por meio de Isaac. Então, Isaac não tinha como morrer ali porque Isaac não tinha dado descendentes ainda a Abraão. Então, a fé de Abraão se manifestou nisso. Se manifestou em crer em Deus, no seu poder, na sua bondade e que Deus cumpre suas promessas. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio muito legal aí. Você tem bastante coisa aí para poder refletir. Continue estudando, continue buscando um relacionamento de fé, um relacionamento onde você crê naquele que é poderoso para cumprir todas as promessas que ele te fez. Não promessas do tipo, vou ganhar um carro, vou ganhar uma casa, vou ter prosperidade, vou ser a melhor pessoa do mundo. Não, a promessa de que você vai ser salvo do pior que a humanidade pode ter escolhido para si mesma, que é uma vida sem Deus, né?
É para um relacionamento que Deus nos salva. É para ter novamente a sua presença e um relacionamento salvífico conosco. Que você possa buscar isso constantemente pela ajuda do Espírito. E a gente se vê na semana que vem. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se/cristãoscansados, fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.